Graça e paz de Jesus de Nazaré, meus irmãos. Vamos para a meditação da nossa palavra hoje. Te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Efésios. De Hebreus, perdão. Capítulo 11. O verso 1 diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Se nós pudéssemos separar os livros da Bíblia por categorias, por temas, como a gente faz com a música, como nós fazemos com os livros, com certeza Hebreus estaria na plataforma, na prateleira da fé. Porque a tratativa do autor, desde o primeiro capítulo até o final, é exatamente um combate e também uma exortação aos ouvintes, os seus ouvintes que eram judeus convertidos à fé, mas que em algum determinado ponto da história deles, da vida cristã deles, estava deixando essa vida de fé para retornar, para retornar aos rituais do judaísmo. Esses irmãos que tinham se convertido à fé cristã, à fé de Jesus, eles, em determinado ponto da sua caminhada, estavam deixando a vida da graça para retornar aos sacrifícios, às regras, aos rituais, aos preceitos do judaísmo. Coisas essas que todas se cumpriram em Cristo. Então, o livro todo, do primeiro capítulo ao capítulo 13, ele vai tratar justamente desse retorno à fé cristã. O ápice do assunto, ele está justamente nesse capítulo que nós acabamos de ler. Eu considero o capítulo 10 e o capítulo 11 os capítulos centrais do livro de Hebreus. Porque é no capítulo 10 que o autor ele vai fazer a conexão de todos os rituais, de todos os preceitos do judaísmo com Cristo, tudo aquilo que estava na antiga aliança, todas aquelas simbologias, o autor agora faz uma conexão com a vida de Cristo, com o sacrifício de Cristo, e no capítulo 11 ele apela aos seus leitores para imitarem a vida daqueles que andaram por fé. No finalzinho do capítulo 10, ele apela os seus leitores a perseverarem na fé. E aí no capítulo 11 ele dá exemplos de pessoas que perseveraram, aliás, na fé. E aí nós temos a conclusão no capítulo 12 e 13, que eu considero que o fruto da perseverança numa vida prática cristã está centrado aqui nos capítulos 12 e também 13. São reflexos dessa fé perseverante encaixada na nossa vida cotidiana cristã. O ponto interessante que o autor ele vai tratar é que no final do capítulo 5 de Hebreus, ele exorta os seus leitores por não terem crescido, mesmo estando tanto tempo na vida da graça. Ele exorta aqueles irmãos, falando que eles já deveriam ser mestres, que eles já deveriam estar ensinando a outros, mas que por alguma razão eles ainda eram infantis, que precisavam ainda ser ensinados sobre os fundamentos elementares da fé cristã. E aí no capítulo 6, diferentemente daquilo que muita gente acredita, o autor ele faz uma advertência contra aqueles que caíram da graça. Só que as pessoas de hoje em dia, quando leem esse verso, cair da graça, pensam que o cair da graça é cair num comportamento pecaminoso, condenado pela Escritura.
o que pode ser uma interpretação. Mas no contexto em que o autor está explicando, em que ele está falando, o cair da graça, na verdade, era uma advertência para esses irmãos que caíram nos rituais do judaísmo novamente. Então eles deixaram de acreditar no sacrifício vicário de Cristo, na salvação por meio do sacrifício de Cristo, para novamente andar nos preceitos e nos rituais. Eles abandonaram essa vida de fé, essa confiança na graça de Deus por meio de Jesus Cristo, para retornar aos rituais do judaísmo. E aí eu gostaria de refletir com os irmãos aqui hoje sobre o que é fé. Se te perguntarem para você o que é fé, talvez para você que já tem uma caminhada cristã, você vai abrir esse texto de Hebreus 11 e vai falar, fé é isso aqui. Fé é você crer, é você enxergar, aliás, é não enxergar, né? É ter essa convicção de coisas que ainda se esperam. Mas eu quero tentar nessa noite fugir das respostas prontas, dos discursos que já estão pré-configurados em nossa identidade cristã. Para você que me ouve na sua casa, também gostaria de fazer essa pergunta. Qual é o exemplo prático de fé? O que é fé num conceito prático da vida? De que maneira a gente poderia dizer para as pessoas que nós temos vivido uma vida de fé? De que forma prática? As pessoas olharem para a nossa vida e falar assim, esse cara ou essa mulher é homem e uma mulher de fé. De que forma a gente pode entender isso? Além desse texto de Hebreus, gostaria de trazer alguns textos também que corroboram com esse texto aqui, que sustentam também. 1 João capítulo 5, verso 4, o apóstolo João vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Aqui o autor já diz que a fé, ela mostra a realidade daquilo que nós estamos esperando. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E o verso 2, ele fala que pela fé, as pessoas do passado obtiveram aprovação. Então veja, o que nos aprova diante de Deus não são os nossos comportamentos em si. E entenda aqui, porque eu não quero também faça um recorte nesse texto e fala assim, não, então podemos viver do jeito que queremos. Não. Mas a Bíblia está deixando claro que o que nos aprova diante de Deus é a nossa fé. No verso 38 do capítulo 10, um pouquinho antes aí, o autor vai dizer que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a alma do Senhor. O justo viverá pela fé. A pergunta é, nós temos sido pessoas de fé? Então se nós que somos nascidos de Deus, temos nas nossas mãos algo que pode vencer o mundo, se nós que somos nascidos de Deus, temos nas nossas mãos algo que nos aprova diante de Deus, e se nós que somos nascidos de Deus, temos nas nossas mãos algo que nós podemos viver uma vida em abundância, por que então nós nos encontramos muitas vezes em crise? Por que a igreja se encontra muitas vezes numa crise de fé? E esse é o ponto da minha reflexão, porque talvez o que nós estamos chamando de crise de fé é apenas uma crise de sentimento. Porque fé não é sensorial, fé não são emoções, fé não é sentimentos. Volta um pouquinho comigo aí no capítulo 10, a partir do verso 35. Olha o que diz o texto. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que essa firme confiança lhe traz. Vocês precisam fazer o que, irmãos? Que diz aí, verso 36.
Necessidade do quê? Perseverança. Vocês precisam perseverar, tem a necessidade de perseverança, diz alguns textos, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar ou se ele se retroceder, não me agradarei dele. Mas nós não somos daqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Então veja, nós temos alguns substantivos aí que falam sobre uma firme confiança, sobre perseverar e sobre preservação da alma. Então, para mim, fé, eu entendi, compreendi que fé não é um sentimento. Se fé não é um sentimento, o que é fé? Fé é a construção de uma convicção. Porque o capítulo 11, ele vai justamente falar isso. No capítulo 10 ele está falando, tenham uma firme confiança, perseverem, para que a sua alma seja preservada. E no capítulo 11 ele começa, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se enxergam. Então a minha proposta nessa noite é pensar em fé como a construção de uma convicção. O que nós estamos chamando de crise de fé, na verdade é uma crise de sentimentos, nos quais as nossas convicções ainda não estão construídas, não estão firmadas. E se a fé é algo que é uma convicção em construção, a fé é algo que se desenvolve. Nos nossos dias a gente é acostumado a sempre ouvir, Deus falou, Deus falou, Deus falou isso, Deus falou aquilo, eu estou sentindo de Deus. E aí a gente fica com essas frases em nossa mente, e quando vem uma luta, quando vem uma má notícia, né, como o pastor Levi falou aqui, semana passada e hoje, a gente fica em crise. E aí a gente ora, Deus não fala nada, aí piora a crise. Porque Deus não falou nada. Só que se você pensar comigo que fé é a construção de uma convicção, você vai entender por que o autor aqui, ele vai descrever alguns nomes na galeria da fé, conhecida como galeria da fé. E ele fala sobre alguns nomes, eu quero te pensar com você sobre isso. Por exemplo, a primeira pessoa que ele menciona aqui é Abel. Numa época em que a gente sempre está ouvindo que Deus está falando a todo momento, a toda hora, que as pessoas estão sentindo Deus toda hora, a gente precisa aprender um pouco com Abel. Porque quantas vezes a Bíblia registra que Deus falou com Abel? Nenhuma. A Bíblia não traz um registro de que Deus falou com Abel. E mesmo assim, é a oferta dele que agrada a Deus. Por quê, irmãos? Porque foi movido por sentimento? Não, foi movido por uma convicção. Quantas vezes Deus fala com Enoque, que é outra pessoa também que é mencionada aqui na galeria da fé? Gênesis capítulo 5 vai dizer que Enoque andou com Deus. Mas não há um registro de um diálogo que Enoque tenha tido com Deus. E Enoque andou tão próximo de Deus que a Bíblia fala que ele nem morreu, ele foi tomado. Deus tomou para si. O que fez com que Enoque caminhasse toda uma vida com Deus, sem um registro de diálogo com Ele, e andou de tal forma que a sua vida foi levada para junto de Deus sem passar pela morte? Uma convicção. Quantas vezes Deus fala com Noé? Apenas uma vez. Gênesis capítulo 6, verso 9. Há apenas um registro de um diálogo que Deus tem com Noé.
E ele é citado aqui na galeria da fé, porque a obediência de Noé evidencia a sua fé, mostra a sua convicção. Quantas vezes Deus fala com Abraão? 3 vezes sobre a promessa, 1 vez sobre o sacrifício. E nessa que Deus fala com ele sobre o sacrifício, ele não hesita, ele não titubeia, ele não fica em crise. A Bíblia pelo menos não nos relata isso. Por quê? Porque foi movido por convicção. Então o autor fala de vários heróis aqui na galeria da fé. Fala de Moisés. Moisés, pelo menos, nós temos um registro que Deus falava com ele face a face. Mas há outros nomes que não há nenhum registro de um diálogo que Deus teve com essas pessoas. Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Davi, nós temos alguns registros. Samuel, no seu chamado. E o que move esses homens a andarem com Deus? O que move esses homens a perseverarem, a ter uma firme confiança? Qual é a fé desses irmãos? É a fé que foi construída. Olhe para o Novo Testamento e perceba a mesma dinâmica. Você não vai ver no Novo Testamento uma ênfase sobre as emoções e sobre as manifestações. Há muito mais falas sobre perseverança, sobre continuar, mesmo diante das lutas da vida cristã, mesmo diante dos reveses da vida como um todo. Há muito mais falas, exortações, encorajamentos de perseverança do que manifestações e emoções. E às vezes, irmãos, eu fico imaginando a maioria das nossas escolhas, das nossas decisões, e eu fico pensando sobre isso. Eu tenho uma característica mais fechada, eu acabo tendo uma característica mais fechada, né? Não converso muito, não me abro muito, e isso me dá uma percepção mais aguçada, porque eu consigo prestar mais atenção nas palavras que as pessoas falam. E a grande maioria das pessoas da nossa modernidade, que vem conversar, ou que conversam próximos a mim, sobre suas escolhas em Deus, tem como base nas suas escolhas, sentimentos. Suas crises estão pautadas nos seus sentimentos. Não com Deus, mas nas suas emoções. Porque Deus não fez do jeito que deveria fazer, porque Deus não falou do jeito que deveria ter falado, porque Deus corrigiu do jeito que não deveria ter corrigido. E como eu disse aqui semanas atrás, há uma necessidade urgente nossa como igreja de voltar a Escritura para o centro da nossa vida. Esse é o grande avivamento que nós precisamos, de voltar à Escritura para que as nossas escolhas sejam fundamentadas nela e não nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. A nossa geração infantilizada, ela aprendeu que fé é um sentimento, e eu aprendi assim também. A história da minha vida cristã é uma história da minha fé que foi construída com base nas sensações, os sentimentos. A gente associa, por exemplo, coragem, ousadia, empolgação com fé. Olha que homem de fé, que teve uma atitude ousada, realmente a fé pode se desdobrar nisso, mas não necessariamente é isso. Às vezes nós associamos um sentimento de desconforto a que Deus está nos falando para reconsiderar, retroceder em alguma situação. E às vezes não é isso. Às vezes Deus quer que a gente caminhe mesmo em meio ao desconforto. Porque qual o significado de nós andarmos e caminharmos somente quando há paz? Qual o significado da orientação de Jesus? Tome a sua cruz e negue a si mesmo. Se nós vamos andar só quando estamos confortáveis, estamos em paz.
E eu não estou desconsiderando que isso não seja em partes verdade. Pode até ser. Um desconforto é um sinal de Deus, ou uma ousadia também seja um sinal de Deus, mas ela não é toda a verdade. A verdade ainda é o que Deus falou. Sabe, irmãos, e a gente às vezes tem alguns movimentos evangélicos que tentam ajudar essa fé com artifícios, e aí criam malabarismos para associarem a fé. Sal, azeite, folha de pedidos, água no copo, que agora com as TV de LED não tem como pôr mais, mas lista de oração, campanhas, roteiros. Alguns anos atrás fiquei sabendo que uma igreja pôs um boi no púlpito, como sinal de fé. E aí tem uma série, eu não aconselho você a assistir com criança, chama Vikings, não sei se você já assistiu, tem umas cenas fortes lá, mas tem tem um conceito interessante, porque o personagem principal da série é um viking que vai na cidade, saqueia a cidade, mata todo mundo, vem com um despojo da guerra. Mas em uma determinada cidade ele viu um padre, ele se compadeceu do padre e levou o padre como escravo ao invés de matá-lo. E aí, no decorrer dos episódios, esse padre se converte à religião dos vikings. E em determinado momento da série, ele dá a entender que, ele não só dá a entender, mas ele fala na série que ele se converte à religião porque ele não encontrou diferença nos deuses dos vikings com os deuses que ele servia. Mas veja se talvez não seja isso que está acontecendo em nossos dias. A gente pensa que nós estamos vivendo um grande avivamento, e talvez em partes até estejamos vivendo, mas será que as pessoas não têm se convertido ao cristianismo porque não têm encontrado diferença nos deuses que eles servem lá fora, aqui dentro para aqueles que estão sendo anunciados dentro do cristianismo brasileiro? E ao invés de conversão, nós só temos alguém que está trocando de Deus. De um Deus de um ídolo que ele servia lá no mundo ou em qualquer outra religião, para um ídolo que agora ele serve dentro da igreja. Quando a gente tenta tornar visível a fé, ou tentar construir a fé por mãos próprias, nós acabamos criando bezerros de ouro, como foi Israel. E o problema disso, de tentar tornar visível, é que a gente está indo completamente na contramão do que a gente acabou de ler em Hebreus 11. Pois a gente está tentando tornar visível para gerar a convicção. Mas na verdade a convicção vem quando tudo está invisível. A convicção é construída, e essa convicção é fundamentada numa fé verdadeira, quando há completa ausência de experiência, manifestação e sentimento. E é por isso que algumas pessoas, e nós também, às vezes, permanecemos na infantilidade cristã e vivemos de crise em crise. Porque não permitimos que o Senhor construa a fé em nosso coração com as coisas invisíveis, mas só com o que é visível. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente vive por fé e não por aquilo que nos é possível enxergar. Então a fé é essa completa ausência de sentimento. E eu e você vamos passar por esses momentos de ausência de sentimentos, de manifestações e de experiências. Mas jamais chame isso de crise de fé. Isso é apenas uma crise de sentimentos. Nós temos vários textos que nos apontam e que nos exortam que a nossa fé ela deve ser desenvolvida.
Em Lucas capítulo 17, os discípulos vão chegar para Jesus e vão dizer: Senhor, faz a nossa fé crescer. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, Paulo fala do desenvolvimento da fé daqueles irmãos. Apocalipse capítulo 2, verso 19, Jesus vai dizer à igreja de Tiatira sobre o crescimento da fé daquela igreja. Uma igreja que cresceu em fé. Paulo, no capítulo 10 da sua segunda carta aos Coríntios, no verso 15, fala da esperança que ele tinha que aqueles irmãos crescessem em fé. E o interessante desse texto é que ele faz uma ligação de fé e trabalho, o próprio trabalho do apostolado dele, porque ele fala que à medida que esses irmãos crescem em fé, mais abertos eles estão ao trabalho do apostolado dele. E aí a gente consegue tirar uma conclusão disso, que o maduro em fé é aquele que é aberto a ser trabalhado. O maduro em fé não é aquele que age, que ora, que faz a peteca pular. O maduro em fé é o quebrantado, é o que está aberto. Percebemos então que essa construção da fé é uma maratona na vida cristã. Então, como eu falei no início, o que é fé? Fé é uma construção. Fé é uma maratona que se estende por toda a nossa vida, para que o trabalho de Deus seja nos fazer enxergar somente a Jesus. Depois do capítulo 11, no capítulo 12 de Hebreus, o autor vai dizer: portanto também nós, que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, desembaraçamos-nos de todo pecado e de todo peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que Deus está fazendo conosco durante toda a nossa vida, e a gente pode dar um nome para isso teologicamente, mas eu não vou dar. O que Deus está fazendo conosco é tirando as parafernálias e os paganismos da nossa vida, para que a gente enxergue somente a Cristo, para que os nossos olhos estejam somente nele, na vida da graça, na vida do seu amor e do seu perdão. O autor vai dizer: desembarace do peso e do pecado, porque tem coisas que são pecado, mas tem coisas que são peso, e o peso também não te faz crescer. Tem coisas que são pecado e tem coisas que são embaraço. Ló, por exemplo, era um embaraço para Abraão. A partir do momento que Abraão fala: escolhe, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. A partir desse momento em que houve uma ruptura, Abraão viveu as promessas de Deus. As mulheres de outras nações eram um embaraço para Salomão. Em Reis vai dizer que essas mulheres corromperam o coração de Salomão. Um homem que começou muito bem, mas terminou muito mal. Pedro quase foi um embaraço para Jesus. Não, Senhor, vai morrer não, que isso? Afaste-se, Satanás enviado do inferno. Então a Bíblia, ela fala dessa carreira e ela fala que nós somos corresponsáveis por esse crescimento e desenvolvimento da fé. A partir do momento que a gente é aberto, a partir do momento que nós nos desembaraçamos, nós deixamos o que é peso, o que é pecado. Tenham cuidado para não se recusarem, verso 25 de Hebreus 12, tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitamos aquele que nos fala do céu.
Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que as lutas que vêm sobre nós, as crises, sejam elas emocionais, financeiras, espirituais, todas elas são para remover o que é abalável na nossa vida, para que somente o que é inabalável fique de pé. O que nós chamamos de crise de fé, a Bíblia chama de coisas abaláveis. Tudo isso para que a nossa vida expresse de um modo agradável o nosso trabalho em Deus, a nossa reverência, o nosso temor a Ele. E quero concluir com isso. Fé é perseverança. E essa perseverança é construída. Fé é convicção. E essa convicção, ela é construída. Então, em que momento ela se constrói? Naquele momento que a tempestade passou. O que sobrou ali é fé. A sobrevivência diante das decepções, o que sobrou ali diante das frustrações, das crises, aquilo ali é a nossa fé. É aquilo, é o que sobra depois da tempestade. Lembre-se da parábola de Jesus. Aonde nós estamos construindo a nossa casa? Porque os rios vão vir, os ventos vão bater, os vendavais vão soprar. O que sobra é a nossa fé. Se sobrou areia, é porque era abalável. Nossa fé estava no lugar errado. Se sobrou rocha, porque ela está sendo construída. O modus operandi de Deus é esse. Ele desconstrói para reconstruir. Porque nós temos a incrível habilidade de ir colocando pouco a pouco, em doses homeopáticas, sem a gente perceber, a nossa fé em outros lugares, outras coisas, outras pessoas, que não é Deus. O que é Deus para nós? Quem é Deus? Deus é tudo aquilo que afeta a nossa moral, a nossa consciência e o nosso comportamento. Esse é o Deus. Se alguma coisa na nossa vida, na minha vida, na sua vida, alterou nossa consciência, nossa moral e o nosso comportamento, tornou-se o nosso Deus. É por isso que Paulo vai escrever lá em Coríntios, capítulo 11, sobre a ceia: examinai se vocês estão na fé. Porque quando a gente faz isso, quando a gente troca, o amor vem e abala tudo, sacode, deixa as tempestades soprarem sobre nós. E aí o que sobra, ele pega o que sobra e começa a construir de novo. Agora com muito mais coerência, muito mais equilibrado, muito mais centrado no Evangelho. Isso é uma experiência que aconteceu comigo e com a minha mulher. Já contei aqui várias vezes para os irmãos, mas vou contar mais uma vez. Quando a gente saiu de onde a gente estava, a gente tinha status, a gente tinha influência, dinheiro, pouco, mas tinha. Com uma mão na frente e outra atrás, porque era da onde eu tirava o meu sustento. Ela falou para mim: e agora? Eu vou orar pelo quê? Falei: agora nós vamos orar é para Deus, para ter diálogo com Ele. E agora o que nos sobrou
Essa foi a pergunta que ela me fez. Falei, sobrou Deus. E hoje eu falo com paz, com calma, com serenidade. Mas naquela época, eu falava em prantos com ela. Sobrou Deus. E a partir disso, que nós vamos reconstruir. E aí Deus reconstrói. Sem a aparência, sem o status, sem a estrutura, sem instrumentos, sem arrepios, sem manifestações, sem misticismos. Deus depura a nossa fé. É a sobrevivência da fé que faz nós orarmos não mais em benefício próprio, mas simplesmente por ter uma conversa gostosa com Jesus. Ou nos silenciarmos diante da sua presença e ficar ali, só ouvindo. Então não chame sua falta de experiência de crise de fé, porque a fé é a convicção justamente na ausência dessa experiência. Quem sabe se Deus não se calou justamente para que você cresça em fé. Eu passo por crises também, meus irmãos, e às vezes eu fico questionando a Deus pelo seu silêncio, mas todas as vezes eu me lembro dessa experiência. Deus está construindo uma fé mais fundamentada nele, na minha vida. E Deus redimiu muitas coisas em minha vida ao longo desses 7 anos, e ainda está redimindo, redefinindo. Eu te convido, a partir de hoje também, pensar sobre isso, refletir, se isso também não está acontecendo na sua vida. Esteja aberto ao aprendizado, esteja aberto ao equilíbrio, à coerência, à maturidade, à construção das convicções, porque são essas convicções que vão te sustentar, que vão deixar a sua confiança firme, fazer com que a sua alma seja preservada e a sua vida seja uma vida de perseverança. Eu quero concluir com 3 textos. Filipenses capítulo 4 diz: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O que é isso senão fé? O que é isso senão uma convicção? O apóstolo diz para nós orarmos, não andar preocupado, mas orar já agradecendo por tudo que Ele fez. E esse por tudo que Ele fez pode ser pelas experiências boas que você já teve com Ele, mas também por aquilo que Ele já fez na cruz por nós. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que se Deus nos deu o seu Filho, também não nos dará todas as outras coisas? 1 João capítulo 5, verso 14 diz: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve as nossas orações, ou os nossos pedidos, em algumas versões, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Portanto, irmãos, eu também tenho essa paz, que oração respondida é aquela oração que está alinhada com a vontade de Deus. Se Deus não respondeu, é porque não é a sua vontade. E Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Feche seus olhos.